a Deus. Amém, queridos? Primeiro, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Se irmãos poderem sentar, glória a Deus. Que atmosfera de adoração, né, queridos? Maravilhosa, poderosa, só Deus faz isso. Só a presença de Deus é capaz de nos envolver desse jeito, né? Eu sei que muitos chegam cansados, né, como meu esposo já falou, mas quando estão adorando o Senhor, o cansaço vai se desfazendo. Assim como uma boa noite de sono, né, traz descanso ao corpo físico, também a adoração traz renovo. Amém? Sobre o cansado. Glória a Deus. Você pode dizer graças a Deus? Deus é fiel, Deus está neste lugar. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 3. Glória a Deus. Marcos capítulo 3. Queridos, nós queremos falar hoje sobre o chamado. Você sabe qual é o seu chamado? Glória a Deus. Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos 3, 13. Amém? Diz assim. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Felipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Repita comigo o versículo 13, vamos lá, todo mundo junto? E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Vamos repetir? E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Amém? Glória a Deus. A gente sabe que falar sobre chamado, ainda existe tantas pessoas que ainda não se posicionaram porque ainda não descobriram o seu chamado. Aí eu te pergunto, qual é o teu chamado? Eu te faço outra pergunta. Todos têm um chamado específico? Todos têm um chamado específico, sim ou não? Todos têm um chamado específico, sim ou não? Qual é o teu chamado? A questão, querido, que por que às vezes a gente tem dificuldade de descobrir qual é o nosso chamado? Porque antes da gente descobrir o nosso chamado, a gente precisa saber a nossa identidade. Identidade gera propósito. Se eu não sei quem eu sou em Deus, eu nunca saberei qual é o meu chamado. Vocês entenderam aí? A questão é que quando isso aqui, vocês sabem que é para a vida, isso é fundamental a gente saber para qual propósito Deus nos criou. Deus criou o homem para quê, irmão? Você já se perguntou? Qual é o propósito da criação? Para que Deus criou o ser humano? Deus criou por necessidade? Por amor? O que você pensa? Assim, o que vem na sua cabeça? Qual é o propósito original de Deus da criação? Quando eu entendo sobre o propósito original, quando eu sei a minha identidade, aí tudo fica mais fácil para mim descobrir qual é o meu chamado específico. Eu quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Glória a Deus. Diz assim: mas
João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, qual é o primeiro chamado meu e seu? Qual é o nosso primeiro chamado? Primeiro, a gente precisa entender para que Deus nos criou. Deus nos criou para a gente trabalhar para Ele, não foi? Foi para a gente trabalhar para Ele que Deus criou a gente? O que você acha? Alguém arrisca dizer qual é o propósito original da criação? O que vem na sua cabeça? Né? Para que Deus nos criou? Para adorar Ele? Quem arrisca mais alguma coisa? Quem arrisca mais? Deus nos criou. Pastor, eu não vou falar não, vou ouvir primeiro. Que quem ouve, né, fala menos, eu vou escutar primeiro, para depois ver se bate com o que eu penso. A gente entende, querido, que quando Deus criou o ser humano, Ele criou para a sua glória. Mas o primeiro propósito de Deus ao criar o ser humano é para ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele. Você está vendo por que muita gente não descobre o chamado? Porque não entende o primeiro propósito. O primeiro chamado é se relacionar com Deus. E aí o que vem na cabeça da gente? Qual é o meu chamado? Deus me chamou para fazer o quê? Eu preciso saber. Aí tem gente que diz assim, eu acho que eu não fui chamado para nada não. Você já ouviu algo assim do tipo, pastor, eu acho que eu não tenho nenhum chamado não, porque não sei, isso é que eu tenho. Teve irmão que chegou e falou, pastor, será que Deus me chamou para alguma coisa? Eu não sei. Eu acho que Deus não me chamou para nada. Eu acho que eu não sirvo para nada. Olha o que dá, né, a pessoa que não sabe a sua identidade. O cristão precisa saber da sua identidade. Se você fosse filho do presidente dos Estados Unidos, como que tu se sentiria na vida? Só por ser filho do presidente de uma das maiores potências mundiais. Como você acha que você viveria? Cabeça baixa? Não, né? Você andaria capengando pelos cantos? Não. Por quê? Porque você sentiria orgulho de ser o quê? Ninguém menos que filho do presidente dos Estados Unidos da América. Você andaria todo orgulhoso, orgulhosa. Nossa, você é filho de quem? Isso aí é filha do Trump lá, ó. É Trump. Tem hora que a língua da gente não enrola, né? Você andaria orgulhoso, ali é filho, né? Por que nós não vamos ter orgulho de sermos filhos de alguém que não é um líder de uma nação, mas é líder do mundo inteiro? Dono do ouro e da prata, criou o céu, criou a terra, criou o mar, tudo que há debaixo das águas, criou a natureza. Sabe, querido, fez tudo aquilo que a gente olha e vê que existe, Ele criou. Aí Ele diz, agora eu te chamo para ser o meu filho, eu te chamo para ser a minha filha. Aleluia! E você aceitou ser chamado, ser filho de Deus? Você aceitou? Quem aceitou ser filho de Deus? Então diga, a minha identidade diz quem eu sou. Diga, eu sou filho de Deus. Oh, glória. Isso precisa ficar claro na nossa mente. Porque quem tem uma identidade forte, irmão, dá trabalho para o inferno, viu? Quando o diabo vem com as conversinhas, ele diz, não, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Mas filho sofre, apanha. E é os que mais apanham, é os filhos. Que ele não anda batendo nas criaturas, ele bate nos filhos. Ele diz que açoita todos quanto ele recebe como filho. É por isso que crente é de prova em prova, de prova em prova, de prova em prova. É papai batendo, ajeitando. Por quê, pastora? Para que tanta prova? Porque o palácio que nos aguarda, aleluia, o reino que nos espera, a qual ele já compartilhou com a gente aqui. Enquanto a gente está nessa terra, a gente já está experimentando, né, um pouquinho do que é este reino de Deus. Esse reino que a gente experimenta, que a gente está indo para ele, é um reino onde o pecado não reina, não entra nem o pecado, nem a dor, nem a aflição. Tudo isso vai ficar. Aí Deus está dizendo, os meus filhos são preparados para assumirem este reino para sempre. Aleluia.
É por isso que a Bíblia fala: tendes grande gozo. O que é gozo, irmão? Alegria. Diga alegria. Tendes grande alegria ao passardes por grandes provações, tribulação. Tu já viu o crente se alegrando porque está na prova? Tu já viu? Não, ele se alegra quando o carro chega, quando, entendeu? Comprou algo, adquiriu algo e tal, a porta abriu. Irmão, eu vim aqui dizer para vocês que Deus abriu a porta. E ele, glória. Ele só se alegra com a porta que abre, nunca com a porta que fecha. Mas o filho que é filho, conhece a identidade, ele diz: irmão, a porta ainda está fechada, mas pensa num Deus que eu conheço a cada dia, que mesmo com a porta fechada está cuidando de mim, nada me falta, sabe, deitar me faz em verdes pastos, ele está me guiando pelas águas tranquilas, está refrigerando a minha alma, está me guiando pela vereda da justiça. Aí você glorifica a Deus com a porta fechada, sabe por quê? Porque o filho sabe que o pai na hora certa abre a porta. O diabo vem com meio de coisa: quem é você, está na igreja e tal, e tua vida não anda e não sei o que, já para confrontar a identidade, para que você esqueça quem você é em Deus. Que aí você, quando esquece, o que você começa a falar? Nada para mim dar certo. Não é assim? Você começa a se lamentar porque você esquece quem você é em Deus. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te lembrar: você foi chamado para ser filho do Deus Altíssimo. Você é filho. E como filho nós temos direitos, somos co-herdeiros de Cristo, está entendendo? Temos herança nos aguardando. Então, querido, nós não é qualquer coisa não. A nossa identidade está firmada no Senhor Jesus. Então, qual é o propósito original de Deus? Deus nos criou para a sua glória, para o seu louvor e para sermos filhos de Deus. Nos chamou para sermos filhos de Deus. Amém, queridos? E nos criou para termos intimidade com Ele. Às vezes a pessoa aceita Jesus, aí na mesma semana ela está dizendo: pastor, o que eu vou fazer na obra? Ele nem desenvolveu ainda um tempo de conhecimento com esse pai. Ele nem ficou ainda na casa para estudar, para conhecer mais o pai, para ter mais tempo, não é? Ele já quer trabalhar. E aí é por isso que a gente vê por aí meio mundo de obreiro para cima e para baixo pregando, com a vida toda derrotada, mas estão em cima dos altares, rotando, pregando e tal. E quando desce de lá, não tem vida com Deus, não tem aliança com os céus, sabe, irmão? Porque desprezou o direito de filho e preferiu o direito de trabalhador. Mas Deus nos chamou primeiro para ser filho, aleluia. E quando a gente trabalhar para Ele, vai ser como filho na sua obra, trabalhando para o nosso Deus, o nosso Pai. Isso é tão forte que quando o discípulo falou assim: Senhor, nos ensina a orar, como João Batista ensina os seus discípulos, nos ensina também. Aí Jesus disse: olha, quando vocês forem orar, vocês entram para dentro do quarto, fecha a porta. Ele estava falando de intimidade, de você desenvolver relacionamento com o Pai. Ele disse assim: aí quando vocês for orar, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, seja feita a tua, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Isso não é uma oração simples, irmão. Isso não é uma oração simples, é uma oração poderosa. Essa é uma oração poderosa. Porque Jesus, ele não disse assim: quando vocês forem, orem assim: Pai de Jesus. Não. Ele disse: o direito que eu tenho de filho, vocês estão recebendo também.
Eu sou o unigênito do Pai, mas vocês também, através de mim, também são filhos. Então, quando você chegar diante dele, chegue com, sabe, com confiança de que o meu Pai vos ouvirá. O meu Pai, o nosso Pai, vos perdoará. O nosso Pai segurará na vossa mão. Porque se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bem aos que lhe pedirem. Sabe o que Deus está dizendo? O Pai quer se relacionar com seus filhos com intimidade. É por isso que a gente vê Deus criando o homem, colocando no jardim, né? E a Bíblia diz que na viração do dia, todo dia, na viração do dia, ele ia visitar Adão. E ele tem uma conversa com Adão, ele tem aquela visita. É o pai visitando o filho. É o pai tendo prazer em conversar com, né, o ser que ele criou. Todos os dias ele está ali, Adão. Mas quando o pecado entrou, o que Adão fez? Se escondeu. É isso que o diabo quer: esconder-nos dos olhos do nosso Deus, para que a nossa identidade de filho seja destruída. É por isso que quando a gente não entende, o diabo cega o entendimento, a gente fica nas trevas, a gente fica no mundo de pecado, a gente fica no mundo de ilusão e passa a se afastar de um pai que só nos ama e que nos amou tanto, tanto, de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Adão se esconde porque não há mais comunhão entre o filho e o pai. Mas Deus, como um pai que não despreza, que não abandona, ele chega a declarar e dizer: ainda que uma mãe rejeite ou abandone um filho que ela amamentou, todavia eu não me esquecerei de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Esse relacionamento, irmão, de filho com o pai é que vai fazer você ser um crente diferenciado aqui nesta terra. Aleluia. E é por não entender muitas vezes isso que a gente olha para Davi e diz assim: eu não entendo porque Deus disse que Davi é um homem segundo o coração de Deus, e o cara pecou demais. O cara fez muita coisa errada na vida, sabe? O homem, assim, teve um momento que parece que estava cego. Como que um homem desse pode ser um homem segundo o coração de Deus? Você vai para o Salmo 51 que você vai ver esse filho dizendo, reconhecendo o seu pecado. Porque o pai sabe que os filhos pecam. O pai sabe que os filhos é falho. Mas o pai quer que o filho venha, reconheça, peça perdão. E o pai abraça, tem roupa nova, tem anel pro dedo, tem sapato pros pés. Babaia suedei. Mamanchuí de paz. Ah, como nosso pai nos ama, irmão. Ah, como nosso pai nos ama. Ah, como dói para Deus ver seus filhos muitas das vezes vivendo uma vida de derrota. Quanto ele diz assim: eu preparei palácio para você, eu preparei trono para você, eu preparei honra para você. Como dói o pai olhar para um filho que ele tanto ama e ver esse filho escolher a distância ao invés da intimidade com ele. É por isso que se eu não tenho definida a minha identidade, eu vou passar muitos anos da minha vida me perguntando para que Deus me chamou, o que é que eu tenho que fazer, e eu não vou me encontrar, porque eu vou ter crises na minha vida, e eu preciso saber a quem eu pertenço, de quem eu sou, quem governa a minha vida, quem me comprou, quem me salvou, aonde está o meu nome, né? Qual é o meu futuro? Aí quando eu venho para a Bíblia, Deus está dizendo: Rose, escrevi o teu nome no livro da vida. Rose, escrevi o teu nome no livro do Cordeiro de Deus. Rose, perdoei teus pecados. Rose, eu te lavei no meu sangue. Eu te santifiquei. Aleluia.
Rose, quando tu cair, eu te levanto. Quando tu pecar e se arrepender, eu te perdoo. Não, nenhuma condenação há para aqueles que estão em mim. Não tem condenação. Eu vou abolir a condenação e vou regenerar a tua vida. Quando eu olho para essa palavra, aí eu entendo a quem eu pertenço e o que Deus fez e faz na minha vida. Você está entendendo? Diga graças a Deus. Eu estou lutando para não gritar, viu, irmão? Vocês estão percebendo, então? Eu estou lutando. Eita glória. Mas há uma presença de Deus tão grande aqui, violenta no meu coração. Aleluia. Porque eu vejo o quanto esse Pai, Ele se revela para a gente. E o quanto a gente às vezes não entende. E vive uma vida totalmente fora dos padrões do que Deus tem para nós. E ao invés da gente perguntar qual é o meu chamado específico, Deus está dizendo, descubra primeiro quem é você em mim. Aleluia. Descubra primeiro para que eu te criei. Para que eu te formei. Para que na hora da luta você não venha dizer, Deus, eu não sei o que eu estou fazendo nesse mundo. Eu não sei para que o Senhor me criou. Como Jó nos momentos de angústia e dor. Ele diz assim, olha, maldito o dia que disseram nasceu um homem. Maldito o dia que eu nasci. Ele amaldiçoou o dia. Amaldiçoou os peitos que amamentaram ele. Porque naquele momento ele está tendo uma crise. E diante da luta, da angústia que ele está vivendo, ele começa a questionar qual é o meu pecado. Diga, Deus, para mim qual é o meu pecado. Onde foi que eu errei? E Deus queria mostrar para Jó. Nem tudo está relacionado a pecado, filho. Eu quero que você entenda que o que é santo também é provado. Eu quero que você entenda que mesmo tu sendo o mais íntegro do Oriente, eu escolhi decidir te provar a tua fé, provar a tua estrutura. E não é porque eu não te conheço, não, é porque eu te conheço. Eu provo porque eu conheço. E Jó, ele viveu muitos dias. A Bíblia não fala, querido, quanto tempo durou a prova de Jó. Mas a Bíblia diz que ele falou tanto, ele questionou tanto, ele quis tanto resposta. E tem hora que Deus só quer que a gente pare de perguntar e creia no propósito original para o que Ele nos criou. E que quando Satanás disser, por que tu está passando por isso? Não sei, Deus sabe, eu só sei que eu tenho que passar. Por que tu está passando essa luta? Não sei. Deus sabe, alguma coisa Ele está fazendo em mim. Então cabe a mim adorá-lo e bendizê-lo. Aleluia, na beleza da sua santidade. Oh glória. Aí Satanás vem e diz, por que você é crente e essa porta não abre? Não sei. Alguma coisa Deus está querendo me ensinar com a porta fechada, que eu não vou aprender com a porta aberta. Então louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente tem a nossa identidade em Cristo, irmão, edificada, a gente glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Um belo dia Deus decide falar para Jó, porque já não dava mais para escutar os lamentos de Jó. Então Deus diz assim, olha Jó, cinge os teus lombos e fala comigo, porque agora eu vou te perguntar e tu vai me responder. Está querendo saber demais. Filho tem que saber, filho. O lugar de filho é de filho, do pai é do pai. Aleluia. A gente, irmão, é um tipo de ser humano, um tipo de filho que quer que o pai dê explicação para tudo, que o pai diga tudo. A gente quer quase que se relacionar de igual para igual. E Deus está dizendo, você é filho, eu sou pai. Você é filho, eu falo, você só obedece. É só isso. Você obedece e eu, como um bom pai, eu cuido da tua história, da tua vida. Aleluia. Jó, cinge os teus lombos. Eu quero falar contigo, Jó. Você está tão cheio de questionamento. Deixa eu te fazer umas perguntas simples. Sabe assim, é que precisa. Onde é que tu estava quando eu coloquei os fundamentos da terra, Jó? Onde é que tu estava quando eu coloquei limite nos mares? Diga para mim onde é que tu estava, se é que tu podes me responder. E Deus teve uma conversa longa com Jó,
falando de coisa que Jó nunca nem tinha ouvido falar, que nunca passou pelo entendimento dele. Aí de repente ele reflete e diz: eu falei demais, eu coloco a mão na minha boca, uma vez falei, não mais falarei. É Jó dizendo: Pai, eu entendo agora que o Senhor sabe o que faz e que nada foge do teu controle. Aleluia. E aí Jó então glorifica a Deus a partir daquele dia. É por isso, irmão, que às vezes a gente, graças a Deus, de tanto a gente falar que a gente não vê muito isso. Mas você não precisa ir muito longe para ver cultos onde as pessoas, os filhos, eles quando têm a oportunidade, vamos ouvir o irmão fulano, a irmã fulana, ele chega, aí ele fala só de lamento, de lamúria, de dores. É como se não conhecesse o pai que tem. O pai que tem está dizendo: quando dói em você, dói em mim também. Sabe, irmão, aquela hora que o pai corrige o filho, e tem pai e mãe que às vezes bate no filho e depois vai chorar escondido, não tem? Aqui não tem não, né? Você nunca chorou assim, né? Deu aquela coça, mas porque precisava, não dava mais para segurar, e tu foi lá e corrigiu, pá, depois foi lá pro banheiro. Coração partido. Parece que doeu mais em você do que no próprio filho. Mas por que então corrigiu? Porque você ama, e o pai que ama corrige. Deus está dizendo: você precisa saber a sua identidade. Você precisa nessa vida, para viver de cabeça erguida, irmão, até o dia do arrebatamento, é preciso saber fortemente qual é a sua identidade, quem você é em Deus. Porque o diabo vai dizer: você é um pecador, você é uma pecadora, você, quem é você? Você pecou, você fez isso, você rolou na lama, você e tal. O diabo, ele vai sempre caçar um meio de jogar na sua cara, na minha cara, o nosso pecado, para nos diminuir, para nos afastar do Senhor. Mas aí Deus vai sempre dizer: filho, eu te conheço. Eu estou aqui para te ajudar. Por isso o salmista Davi, ele diz no Salmo 51, quando ele começa a se arrepender dos seus pecados, ele confessa: eu pequei, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito reto. Aleluia. Porque Davi não está preocupado na posição de rei. Ele está preocupado no que ele está perdendo, que é a intimidade com Deus. De repente ele não consegue mais ouvir Deus. Você sabe quantos filhos estão conformadíssimos, vai para a igreja, não ouve mais Deus, canta, prega, mas não ouve Deus, faz por fazer, mas não tem mais sede de relacionamento com Deus. Davi é do tipo: quando o assunto for a minha intimidade com meu Deus, eu me humilho o quanto for preciso. Eu desço. Você sabe por que muita gente às vezes está no pecado, ele tem vergonha de vir aqui à frente? Porque ele prefere se esconder do que vir buscar a sua intimidade com o Pai. Ele prefere viver ali naquele cômodo, né, entre aspas, daquela realidade que está vivendo, que o pecado trouxe sobre si. Ele prefere se esconder. E Deus está dizendo: eu te conheço. Não tem lugar no mundo, em cima dessa terra, nem embaixo dela, que tu se esconda que eu não te veja. Se tu colocar a tua cama, sabe, nas alturas, lá eu estou. Se tu descer ao mais profundo abismo, lá eu estou também. Então por que tu está temendo pessoas que não conhecem quem você é, da qual você não pertence como pertence a mim, ao invés de você buscar o relacionamento comigo? Eu lembro de eu nova convertida, irmão, eu nunca esqueço disso. Aqui lá eu lembro em alguma pregação, eu nova convertida, e eu naquela intimidade com Deus, aquela presença nos cultos, e aquela glória. E aí, quando eu falava algum palavrão, eu sentia a repreensão do Espírito Santo. Só que aí eu fui falando. Eu sei que chegou um dia que eu xinguei quase o dia todo, não senti nadinha, não senti foi vontade de xingar mais. Aí eu fiquei preocupada, eu falei: tá alguma coisa errada. Eu estou xingando, estou falando essas coisas e não estou sentindo arrependimento. Uai, será que o Espírito Santo me abandonou?
que houve? Fui conversar com o pastor. Pastor, eu não estou sentindo arrependimento. O que tu fez, Rosa? Xinguei. Quantas vezes eu falei, não sei, foi um bocado. Toda hora, tropicava, tropeçava em alguma coisa, não sei o quê. Tal. Tal. E aquilo foi ficando normal. E quando chegou no final do dia, eu olhei para trás assim, eu falei, tá errado. Como é que uma filha que tem o Espírito Santo de Deus na vida, xinga o dia todinho e não sente arrependimento? Tá errado. Pastor, o que está acontecendo comigo? Ele disse, vai buscar o Espírito Santo. Eu digo, como é que é? Será que ele foi embora? Quem nos traz arrependimento é o Espírito Santo. Sem ele, nem condição de nos arrepender nós temos. Fui chorar diante do Senhor, diante do Espírito Santo, pedindo perdão, chorando, pedindo perdão, me arrependendo. Quando foi no outro dia, eu não vou mentir para vocês, eu fui xingar só para ver. Não vou mentir, que eu era nova convertida, então eu não tinha muita maturidade. No outro dia eu falei, eu vou dar uma xingadinha de leve, só para me testar. Porque caso eu não sentisse arrependimento, eu ia voltar para a oração. Mas aí, quando eu falei aquele palavrão novamente, meu coração doeu. Eu senti tristeza. O verdadeiro arrependimento é aquele que traz tristeza ao nosso coração. E vontade e desejo de mudança. Esse é o verdadeiro arrependimento. Aí, quando eu falei aquilo, me doeu. Eu pedi perdão. Aí eu falei, Senhor, obrigado. Que o teu Espírito Santo está comigo. O maior medo que eu tive naquela hora foi de perder a presença de Deus, do Espírito Santo na minha vida, de não estar ali como filha amada do Pai. Mas o Senhor me deu o entendimento de que se eu tivesse me acomodado, talvez até hoje não era mais crente, tinha xingado até desviar. Não é porque a pessoa começa, né? Desgrama. Não, pastor, desgrama é a grama. É nada, desgrama é uma adaptativa aí, né? Você tá, para não entender, né? Havia um pastor pregando e xingando, aí ele xingou aquele nome no dízimo do outro, não tem? Que eu não estou com coragem de falar isso aqui, não. Aí ele pregando e falando, aí os irmãos parou e fez assim, ele disse, que foi, irmão? O que vocês estão pensando? Oxê, diz não sei o quê, é que saiu da graça, por isso é diz. Você entendeu, né? Diga amém? Aí os irmãos ficou assim, e ele é. Aí eu falei, não. Porque vai se habituando a se comportar como escravo, como trabalhador e não como um filho que conhece o Pai. O filho que conhece o Pai sabe, o Pai é santo. O Pai é santo. O Pai é terrivelmente santo. Aleluia. E quando a gente peca, Ele não rejeita a gente, mas Ele rejeita o pecado. Na hora, quando a gente peca, Ele está dizendo, opa, filho, não. Filha, não. Não, filha, não, filha. Isso vai te afastar de mim. Vem para cá, a minha santidade vai te abraçar. O meu amor de Pai vai te envolver. Enquanto o diabo vai estar ali caçando uma oportunidade para dizer, você caiu. O Pai está dizendo, filho, filha, eu vi quando você caiu, mas eu estou aqui para te dar o amparo, a ajuda que você precisa. Diga graças a Deus. Deus é tão maravilhoso, irmão, um Pai que ama tanto. E a gente quer se relacionar com Deus como se Ele fosse né? A gente só vê o Deus que mata, o Deus que tal, né? E até na oração, grandioso Deus, imposta uma voz, querido, calma, irmão, querido, respira, querido, grandão, porque ele acha que o poder da oração está no empoderamento de voz, está na eloquência. Então tem que falar bonito para Deus ouvir. Deus está dizendo, menos. Se você viesse dizendo, papai, eu já tinha te escutado. Papai.
Aí quando a pessoa não entende a sua identidade de filho, não é só na oração, ele vai se empoderando, ele vai quase dizendo assim para Deus: abaixa que eu levantei. Não tem esse tipo assim, a gente vê que aquele negócio vai crescer assim, aí começa a dizer: eu quero Gabriel aqui, bota Miguel para cá. Aí eu digo: pronto, mandou no céu agora, pronto, acabou-se. Agora já está mandando em Gabriel e Miguel, nos arcanjos, na milícia celeste, e vai empoderando e vai dizendo: pega daqui, pega dali, bate para cá, bate para lá, vai para cá. Eu fico imaginando os anjos correndo para um lado e para o outro, como é que é, batendo no pé de quem? Nesse aqui, bate no pé de, quebra a perna daquele. Deus vai te matar, Deus vai não sei o quê, Deus vai te esquartejar, tu vai pegar fogo. E o povo vai ficando com medo, meu Deus do céu. Uma vez a irmã estava faltando no culto, aí umas irmãs foi visitar, não é daqui não. Essa irmã foi visitar. Quando chegou lá, em vez de dizer: minha irmã, nós contamos com você, Deus conta contigo, as irmãs já chegou com tudo. Deus vai quebrar tuas duas pernas. A irmã disse: deixa eu ir logo enquanto eu posso ir andando. Vai matar teu filho. De pronto. Trouxe um medo terrível. E a irmã ficou lá chorando, depois foi falar para mim: pastor, as irmãs veio aqui, porque eu não estou indo para a igreja. Deus vai quebrar minhas duas pernas. Eu digo: vai ter que quebrar de muita gente, minha filha. Vai ter que quebrar um bocado de perna por aí. Ele disse que vai matar o filho. Eu digo: vai ser muito menino morto. Você está entendendo? Porque quem não conhece sua identidade apresenta a Deus como um ser. Você está entendendo? Que te mata por qualquer coisa. E a gente é que se mata sozinho, que não que depender dele, ele dá vida. Sentenciado à morte nós já estávamos, mas ele disse: não, eu amei vocês, eu chamei vocês, eu escolhi vocês, eu quero que vocês sejam os meus filhos, eu quero ser o vosso Pai. Eu quero colocar você na palma da minha mão. Ninguém tira da mão de papai. Tira não. Eu quero abrir mar para vocês passar. Eu quero, quando vocês clamar, eu quero dizer: eis-me aqui. O que é, meus filhos, que vocês estão precisando? Eu quero me relacionar com vocês como um pai se relaciona com os filhos que ele ama. Você está entendendo, irmão? Diga graças a Deus. Diga: eu sou filho amado do meu pai. Vocês estão vendo, irmão, como a gente precisa ver Deus como nosso pai? É claro que ele é amor, ele também é fogo consumidor, sim. Mas o primeiro chamado dele é para se relacionar conosco como pai. Meu primeiro chamado é entender que eu preciso me relacionar com Deus como filho. Aí você entende agora porque que Jesus disse que naquele dia, no grande dia, que vai vir ainda, não chegou ainda não. Ele disse que naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome, curei os enfermos, expulsei os demônios. O que mais? Cadê então? Fiz maravilha, teu nome. Eu fiz, aconteceu. Pastor, uma pessoa que não tem a identidade de filho ali definitiva, que realmente ele entendeu isso, ele prega assim com poder, prega, porque o nome de Jesus é poderoso. No nome de Jesus, demônios caem por terra, doenças caem por terra, enfermos são curados. No nome de Jesus, irmão, o milagre acontece, tá? Mas só que Jesus está dizendo de uma classe de pessoas que fizeram a obra, pregaram, foram pessoas extraordinárias, pessoas que talvez eu e você assistem uma pregação e falam: é poder, menino. Aí, meu irmão, isso aqui tá, rapaz, tu tá vendo ali? Minha amiga ali prega e tal, talvez até pessoas que a gente admira, mas que estão ali, já comercializou o chamado, já não vivem mais por ser filho, já não pregam mais do pai por serem filho, e sim porque ali já é um trabalho, ali já depende todo o sustento da casa, de tudo. Então aquilo ali mudou completamente. E quando chegar naquele grande dia, aí Jesus disse que vai dizer: apartai-vos de mim, que eu nem vos conheço. Pastora, como que não conhece? Porque ele conhece os filhos. Filho é filho.
E enquanto nós estivermos como filhos diante do Senhor, a gente vai agradar a Ele cumprindo o nosso chamado geral. O primeiro chamado é geral, irmão. Todo mundo tem um chamado geral. Geral. Nós somos chamados para ser filho, fomos chamados para amar uns aos outros, nós fomos chamados para obedecer a palavra de Deus, nós fomos chamados para servir, sim ou não? Todo mundo. Tem alguém que não foi chamado para amar? Não tem. Todos foram chamados para amar, tá? Para cuidar, para ajudar, para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Então, o chamado geral todos têm. Só que dentro do chamado geral, existem alguns chamados específicos. Aí aqui não entra todo mundo. Nos chamados específicos, são propósitos específicos. Deus chama Jeremias ainda no ventre. No ventre. Abre sua Bíblia aí, Jeremias 1, versículo 5. Né? O que diz aí, pastora Flávia? Jeremias 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Amém? Antes, ou seja, antes de você existir, eu já te chamei, te santifiquei, e as nações eu já te dei por profeta antes de tu nascer. Esse é um chamado específico. Irmão, isso aqui é muito forte, uma pessoa ser chamada antes mesmo dela ser gerada no ventre. Deus já está dizendo, você, eu chamei para ser um profeta que vai marcar a sua geração. E o profeta Jeremias marcou a sua geração. Deus chamou Moisés lá na sarça ardente. Você viu que Moisés tem dificuldade de entender o que está acontecendo. Ele olha para uma sarça, irmão, uma árvore seca no meio de um deserto, sabe? Queimando, mas ela não se consumia. E tudo que é seco, tu bota no fogo, vira cinza, não é? Só que aquela sarça não virava cinza. Ela simplesmente pegava fogo e o fogo não destruía ela. Ali era Deus naquele fogo. Era Deus se apresentando para Moisés e dizendo para ele, eu tenho uma missão para você. Você, Moisés, vai tirar o meu povo do Egito. Senhor, eu não. Isso é do ser humano querer, sabe, irmão, não aceitar, relutar contra o chamado de Deus. Mas quando Deus chama para um chamado específico, não tem mais para onde fugir. O chamado específico, ele deve ser obedecido. Porque Deus nos conhece antes de nos chamar. Às vezes você não percebe, antes de você entender o chamado, Deus já está preparando a gente para aquele chamado. Então, não é todo mundo, mas existe, cada pessoa, a maioria das pessoas tem um chamado específico. Nem todo mundo é pregador, você concorda? Nem todo mundo é cantor. Não. Existe diferença entre cantor e adorador. Adorador, todo mundo é. Não precisa de voz bonita, não precisa. Agora o cantor, ele já tem um dom, ele tem um chamado, é diferente. A gente percebe, rapaz, aquele irmão quando canta, tem algo ali, é porque Deus o chamou para usar ele na área do louvor. Deus o chamou. Se ele tentar, ela tentar fugir daquilo ali, ela já começa a passar grandes lutas até entender que é preciso cumprir o chamado de Deus. Tu sabe por que muitas das vezes as pessoas não entendem o seu chamado? Porque elas ficam pensando, qual é o meu chamado? E o chamado não se descobre pensando, se descobre orando. Ai, pastor, eu estou pensando aqui, qual será o meu chamado? Aonde Deus? Será que existe um chamado específico sobre a minha vida? Ore a Deus. O chamado, irmão, fala aqui dentro, não é aqui fora, tá? Tem gente que ele quer cantar porque ele viu o outro cantar e de repente ele acha que eu vou cantar também, né? Não, isso não é chamado. O chamado é aqui dentro. Começa a queimar. Você sente vontade, ai que vontade que eu tenho de cantar. Você ensaia, eu quero cantar, eu vou cantar. Você entende, é Deus mostrando para você, eu te chamei. O que está queimando dentro do teu coração é a chama do chamado que eu acendi. Eu vou te usar no louvor.
Enquanto você estiver louvando, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou salvar, eu vou usar a tua vida, vou usar a tua boca, os teus lábios, eu vou te usar. Enquanto tu estiver lá glorificando o meu nome, eu vou pelejando, eu vou fazendo, eu vou desfazendo o laço. É Deus dizendo: se tu cumprir o chamado, eu cumpro o que eu tenho contigo através do chamado. Eu faço o que eu tenho que fazer e no final tu serás recompensado e coroado na eternidade. Pastor, eu tenho tanta vontade de pregar, mas tanta vontade, só que eu leio a Bíblia e não entende, não compra um dicionário. Pega aí para tu ver. Quer tanto pregar, mas quer tanto que nem um dicionário compra. Nunca quer ler a Bíblia. A leitura é assim: ó Senhor, Davi, eu entendi não. Eu queria pregar, ó. Eu tinha vontade de pregar, eu queria ser um pregador daquele e tal. Eu queria não. Você pode até querer, mas isso aí não é chamado não, porque o chamado queima. O chamado queima. O chamado faz você derramar lágrimas em cima da leitura. Tu vai lendo a Bíblia e as lágrimas vai caindo. E quando tu vai lendo aqui, o Espírito Santo vai dizendo: ó, é assim, é assim. E ele vai trazendo aquela revelação. E tu diz: meu Deus, que palavra. O que é isso? Não é porque tu é melhor do que os outros, não. É porque há um chamado dentro de você. Há uma chama que o céu acendeu, não foi você. Pastor, o que é que eu faço? Deixa a chama queimar e leva a palavra do Altíssimo. Pastora, eu sinto tanta vontade de orar pelas pessoas. Eu gosto de orar. Na hora que botem no grupo lá, fulano está precisando de oração, eu já dobro o meu joelho e começo a orar. Eu levanto na madrugada. Eu amo orar pelas pessoas. O teu chamado é da intercessão. Você foi chamado para interceder. Aí você vai orando, e Deus vai trabalhando naquela oração. Deus vai respondendo, Deus vai atendendo, porque Ele levanta um para orar, levanta outro para pregar, levanta outro para cantar, levanta outro para profetizar. Aleluia! Cumpre o seu chamado enquanto é tempo, enquanto há oportunidade. Pastor, o meu chamado é profético. Ah, Deus me usa em profecia. Então profetize. Use. Pastora, chega, queima aqui, ó. Se eu não entregar o que Deus está mandando, eu não durmo. Então entrega, eu já dormi. Entendeu? Não fica com insônia por ser desobediente. Entrega, eu já para casa leve, ó. Oh, aí a pessoa ia assim: eu não recebo. Quem mandou foi Deus, hein? Entregue a palavra do Senhor. Deus chamou como um profeta, como profetiza. Então você precisa ver qual é o seu chamado. Pastor, o meu chamado, todo mundo foi chamado para evangelizar, só que comigo é diferente. Eu, missionário Ismael, se eu não sair para pregar, eu morro. Sou um homem mosto, né? O pastor fala. Eu tenho que sair para pregar, eu tenho que, enquanto eu não boto aquela caixa numa esquina, na rua, em algum lugar para pregar, eu não me assossego. Tem um chamado que precisa ser usado, precisa viver aquele chamado. Então, no primeiro momento, irmão, o que é que nós precisamos entender? O primeiro chamado de Deus para nós é para sermos filhos. Diga filho. Depois o Senhor, o chamado está dentro de tudo aquilo que a gente pode fazer para o Senhor, que todo mundo pode fazer. Que o Senhor nos chamou para adorá-lo, para glorificá-lo, para bendizer, glória a Deus. E você está ali cumprindo o seu chamado. Irmão, tá fazendo o quê? Fazendo o que Deus me chamou para fazer. Adorar Ele, exaltar o meu Pai que está no céu. É isso. Aí você é feliz porque você conhece a sua identidade e que há um chamado no geral para você. Mas no dia que você perceber um chamado específico, você tem que entrar naquela área que o Senhor te chamou. Tem gente, irmão, que foi chamado para dar conselhos. Acerta num conselho como ninguém. Dá um conselho que eu vou lhe falar. Se o cabo tiver para divorciar, cancela o divórcio. Tem o dom. Não sei se você já teve experiência de conversar com gente que tem o dom de aconselhar. Ele chega, vai dando o conselho e as coisas vão se encaixando. É dom. Nem todo mundo tem o dom de aconselhar. Entendeu? A pessoa vai tá passando uma crise no casamento, aí chega para uma ímpia e fala: mulher, eu tô passando isso. Minha irmã, larga. Tu tá nova, bonita. Vai viver tua vida. Entendeu?
Mas a palavra do Senhor diz que é bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, nem se assenta à mesa. Antes tem o seu prazer em quê? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Então, se eu preciso de um conselho, eu vou em quem pode me dar um conselho com base na palavra de Deus. E melhor ainda, alguém que tem um chamado específico para dar conselho. Ô, glória. Tem gente que foi chamado para servir. Ah, meu irmão, não aguenta chegar numa igreja e ver uma cadeira fora do lugar, um chão sujo. Aí você e eu chega, a igreja está bonitinha, limpinha, ornamentada, está tudo preparado para o culto acontecer. A gente só chega e senta, não é? Mas antes disso, foi alguém com chamado para servir. Limpou o chão, lavou, jogou água. E eu fico olhando por aquelas câmeras ali, igual formiguinha. Eles pegam as cadeiras, empilham tudinho, joga água e limpa. Aí vai limpando cadeira por cadeira. E com prazer. Ganham dinheiro para isso? Não. É porque tem um chamado queimando dentro do coração, dizendo: eu preciso servir na obra do meu Senhor. Teve um dia que nós tivemos, acho que foi no culto da virada, que uma obreira falou assim: no meio do culto eu fui lá no banheiro dar uma olhada para ver se a lixeira não estava derramando já de lixo. Foi lá, já para dar uma organizada, não tem? Acho que foi até a missionária Silene que foi lá. Eu fui lá para dar uma ajeitada ali. O que é isso, irmão? Coração de servo que ama o Pai e quer servir. Eu não quero que um visitante vá no banheiro e encontre lá sujo, porque aqui é a casa do meu Pai. Eu quero que ele chegue lá até o banheiro e esteja limpo. Eu quero limpar a cadeira, porque eu não quero que alguém chegue aqui e senta numa cadeira empoeirada, que passa o dedo assim e tem que estar limpando para sentar. Não, eu quero que eles tenham certeza que cada cadeira foi limpa, eles podem sentar, o ambiente está limpo, porque tem filhos aqui que foram chamados para o serviço. Aleluia. E eles não abrem mão disso, irmão, não abrem mão, não faz com pesar. Às vezes vem até doente, indisposto, mas vem andando e dizendo: estou em limpar a casa do meu Pai. Isso é cumprir o chamado de servir na obra do Senhor. E quantos diáconos, diaconisas nós temos aqui, queridos, que faz isso com tanto amor? Cadê? Eu quero até pedir você que tem servido aqui nos trabalhos, né, do diaconato, fique de pé para a igreja te conhecer. Você que limpa a igreja, fica de pé. Cadê os obreiros que limpam a igreja? Aqui até os varão entram na limpeza. Missionária Kelly bota a lista lá e convoca, e eles vêm, né? Quem mais? Diácono Fabiano ali, já está em pé. Quem mais? Olha aí, e vem e limpa. Olha, tá vendo? Limpam tudo, preparam o ambiente para que tudo aqui esteja no seu devido lugar. Isso é cumprir chamado. Glória a Deus. Se irmãos puderem sentar. Glória a Jesus. Aí você vê a pessoa. Tem pessoas que ela tem uma história do empresário muito rico. Eu não lembro direito completo assim, esse testemunho. Mas muito rico na cidade. Mas na igreja ele se sentia um filho que está ali para servir na casa do pai. Eu não lembro bem, mas alguém chegou e, tipo assim, viu aquele irmão. Depois falaram que, tipo assim, era o homem mais rico da cidade. Uma coisa assim, tipo assim, nossa, entendeu? Porque quem é filho não deixa a riqueza subir para a cabeça. Quem é filho, quando ele chega na casa do pai, ele sabe que rico é o pai. Quem tem é o pai. Aqui, irmão, aqui não tem esse negócio. O grande é o nosso Senhor. Aí todo mundo se iguala na posição de filhos para adorar o Pai que está no céu. Aleluia. Você pode glorificar Jesus? Amém? Então cumpra o teu chamado para a glória e honra do nome do Senhor. E entenda qual é o seu propósito, qual é a sua identidade. Aleluia. Nós fomos criados para termos intimidade com nosso Deus. Deus nos chamou para servir como filhos de Deus, filhos amados do Pai. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé comigo nessa noite?